Olá, Macramore! Hoje eu vou falar sobre 3 mitos do macramê. Ao começar a fazer algo novo, ou então algo que você nunca tenha feito, né? Ou então até mesmo que você já tenha feito algum artesanato, mas não tenha feito ainda o macramê, ao começar a fazer esse artesanato, pode ser que você ouça alguns mitos, né? E eu tô aqui hoje para mostrar para você 3 desses mitos que a maioria de nós acreditamos antes de começar de fato a colocar as mãos nos cordões. Prazer, eu sou Priscila Quack, eu sou artesã, especialista em macramê e empreendedorismo, e o meu foco aqui com esse vídeo é que você consiga aprender macramê com a possibilidade de transformar a sua vida através desse artesanato e quem sabe até transformá-lo em uma renda extra. Olha só, aproveita e se esse assunto te interessa, deixa seu like aqui nesse vídeo, curte ele, dessa forma eu vou me planejando aqui com novos conteúdos como esse daqui para você. E aí o primeiro mito que eu quero trazer aqui é o mito de que o macramê é difícil de aprender. As pessoas às vezes acham que é necessário ter algum tipo de habilidade manual para fazer macramê, ou que ele é muito difícil, ou é complicado. E isso não é verdade. Tem uma frase que eu repito com frequência que é: se você é capaz de amarrar um cadarço, você é capaz de fazer macramê. Porque o nó que a gente usa para amarrar, de fato, né, o cadarço, nada mais é um nó que a gente treinou e hoje a gente faz sem nem perceber, não é mesmo? E o macramê não é diferente, são nós, né, que formam peças, produtos, ornamentos, né? Veja bem, se você quer aprender o macramê e você começar com os 3 dos principais nós, como o nó de montagem, por exemplo, o nó duplo e o meio nó duplo, você já vai poder fazer aí peças de macramê incríveis, como essas daqui que eu já fiz também. Somente com esses nós é possível fazer tudo isso, viu que bacana? Sim, eu posso garantir para você que você será capaz de fazer essas peças, né? A prova disso é que tanto meu filho, que na época tinha aproximadamente 5 anos, também como um aluno que eu tive, né, o senhor Antônio, ele tinha 87 anos na época também, eles foram capazes de finalizar belíssimas peças, né? O Júlio, como ele tinha 5 anos, começou fazendo peças pequenas, né, como chaveiros, e o senhor Antônio concluiu um suporte de plantas, com 8 tipos de nós diferentes, então, só para você entender como é de fato possível. Sem contar centenas de alunos do meu curso online que começam do zero, né, sem saber absolutamente nada de macramê, e hoje, inclusive, já estão alçando os próprios voos aí dentro do macramê, ganhando uma ótima renda extra com esse artesanato. Se você não sabe nada de macramê, em menos de uma semana, com certeza você já pode aprender esses 3 primeiros nós e já fazer a sua primeira peça. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo de um suporte de plantas que leva esses 3 nós, onde você já vai sair com uma peça pronta, simples de fazer, e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz em ter concluído essa peça. É claro que, como tudo na vida, a prática é necessária, né? E com o macramê não é diferente, né? Precisa sim praticar, se dedicar. E é bom dizer também que ninguém começa a fazer algo, já sai fazendo perfeito, né? Acaba um projeto já perfeito. Não. É muito comum nas primeiras peças terem alguns nós mais fechados, né, do que outros. Às vezes a gente ata com diferentes forças cada nó. Às vezes a gente faz um padrão errado e aí tem que desfazer os nós. Isso acontece, é natural, né? Não só quando a gente está começando. Então, ao longo do tempo, conforme você for praticando esse artesanato, a tendência também é que você vá, né, se aperfeiçoando nessa técnica. E se você tiver o foco de melhorar cada dia um pouco, eu tenho certeza que você em 2 meses, 1 mês já vai estar muito craque aí com o macramê. Quando eu comecei, eu nem sabia que o macramê tinha esse nome, eu não sabia como ele era feito. Eu comecei aos poucos assistindo alguns tutoriais em outras línguas, porque não tinha nenhum conteúdo em português, e seguindo os passos que eu via lá, eu consegui concluir as minhas primeiras peças e que inclusive logo nas semanas seguintes eu já consegui vendê-las. Então, em algumas semanas já é possível fazer peças e, quem sabe, até mesmo já lucrar com essas peças. E para isso, claro, você vai precisar de algo muito importante, que é agir. Então, mãos à obra! Pega os seus cordõezinhos aí, vem aprender os nós
Tenho certeza que isso já vai te ajudar, você vai ver que nem é difícil, que isso de fato é um mito. O segundo mito que a gente tem aqui, que as pessoas costumam espalhar por aí, é de que fazer macramê é caro. Olha só, fica comigo que eu vou te explicar o porquê que pra mim isso é um mito. E isso não é uma verdade. Se você está começando, os únicos materiais que você precisa são as suas mãos, fita métrica, ou então régua, caso você não tenha fita métrica, né? A tesoura e, claro, algum cordão. Nada mais que isso. Em relação aos cordões, você consegue encontrar no mercado diferentes tipos de cordões com diferentes preços também, né? Então tem cordões mais econômicos e sim, tem cordões que você vai precisar investir um pouco mais. E se você está começando agora, eu de fato recomendo é que você compre aquele que é mais fácil você encontrar aí na sua localização geográfica, né? Onde você mora, onde você vive, próximo de você, em bazares, armarinhos de artesanato, e que você invista em um cordão mais econômico dentro daquelas indicações que eu sempre passo por aqui, né? Inclusive, eu vou deixar um card aqui onde eu falo sobre os tipos de cordões. Mas por que, né, que eu falo para você começar com o mais econômico? Porque geralmente, quando a gente começa no macramê, a gente ainda está treinando os primeiros nós, as primeiras peças, elas não ficam tão simétricas, né? Para ter um macramê de boutique, é preciso um caminho a ser percorrido. E além disso, quando a gente faz as nossas primeiras peças, como a gente não sabe calcular muito bem os cordões, a gente acaba desperdiçando um pouco mais desses fios, né, no começo. Então, já que é para treinar, praticar e que, claro, você vai ter um desperdício um pouco maior, né, no começo, então, claro, o ideal é que você comece com um cordão mais em conta. Você pode, sim, né, utilizar sobras depois que você acabar esses primeiros projetos. Porém, você terá um trabalho redobrado para reutilizar as sobras, né? Principalmente se seu foco for ter uma renda extra com esse material, porque você tem que fazer um novo projeto e vendê-lo também, né? Então, para você já ir praticando os nós, a tensão que você coloca, a força que você coloca nesses nós, para você praticar as amostras, praticar os cálculos, tá tudo bem. Você começar com um cordão de uma qualidade um pouco menor, assim você vai se acostumando com a técnica e com os nós. Eu mesma, quando comecei dessa forma, né? Comprei um único rolo de cordão, naquela época era um fio de malha premium, e ao longo do tempo, conforme eu fui aprendendo o macramê, fui entendendo o que eu queria fazer, né? Fui recebendo pedidos, eu fui me aperfeiçoando, né? Então fui investindo em cordões com uma qualidade melhor, e claro, né? Se você tiver um bom método de aprendizado, né, de macramê, independente do valor que você pagou no seu cordão, presta atenção nisso. Uma coisa é as pessoas falarem, ah, mas o cordão tá caro. Mas tudo bem, se você conseguir vender esse produto colocando esse valor do cordão nele. Se você tem um bom método, se você tem uma boa estratégia para vender os seus produtos, esse valor ele vai retornar para você no momento da venda dessa peça. E se, claro, né, esse for seu intuito, se seu intuito for vender. Mas para isso, você precisa ter as técnicas certas, as estratégias certas de venda do macramê. Eu mesmo ensino tudo isso dentro do meu curso online, né, por exemplo. Por essa razão, que eu acredito que não é caro fazer macramê. Se você está gostando até aqui, eu quero pedir para você aproveitar aqui e se inscrever no canal, toca no sininho que fica aqui nesse botão vermelho abaixo do vídeo. É muito importante que você se inscreva e toque no sino para receber os próximos vídeos, caso você queira mesmo sair do amadorismo, aprender macramê e quem sabe até alcançar o resultado de ter uma boa renda extra com ele. O terceiro mito é de que o macramê é só uma tendência. Poxa, isso não é verdade. O artesanato, ele nunca sai de moda. Muito pelo contrário, ele vence os tempos de crise, ele transforma sonhos em arte, ele muda comportamentos, supera preconceitos, a discriminação e inclusive a falta de oportunidades. O macramê vem sendo apresentado cada vez mais em diversos meios e lugares e ele está em alta há pelo menos 5 anos, que é o tempo que eu trabalho com ele, passando pela decoração de interiores, paisagismo, modas e outros
nichos dentro desse artesanato. Tudo quanto é série, filme, programa de TV, mídias online, canais de notícia, tem trazido o macramê cada vez mais em evidência. E ele ainda tem muito para crescer. Olha só, toda vez que eu vou explicar para algum conhecido, ou então alguém que eu não conheço, né, que entra em contato comigo, o que eu faço, as pessoas, elas me perguntam, mas o que é o macramê? As pessoas não sabem o que é o macramê. E eu não sei se isso acontece com você ou não, mas se isso acontece, isso é uma das evidências que o mercado tem muito a crescer ainda. E aí eu queria te aproveitar e fazer uma pergunta. De que forma que você tem aproveitado essa oportunidade de crescimento, né, para aprender o macramê e quem sabe até mesmo ganhar uma renda extra com ele? Tem muitos nichos ainda dentro do macramê que não foram explorados. Pensa no seguinte, antigamente, vou dar o exemplo aqui do crochê, né, ele era muito visto em jogos de tapete de banheiro, então como capa de botijão de gás, sabe? E aí o que aconteceu com o crochê? Ele modernizou. Né, as pessoas passaram a fazer outras peças que acompanham a época, né, e modernizam com o passar do tempo. E com o macramê não é diferente, né? É só você pensar o quanto antes o macramê ele era somente conhecido em barrado de toalhas e como hoje ele se modernizou e ganhou o mundo, sendo feito com cordões mais grossos, com peças contemporâneas e atuais. Isso acontece com todos os tipos de artesanato e não só com o macramê. Tudo aos poucos se moderniza com o tempo, ao passar dos anos acontece a adaptação, a transformação e a modernização aplicada à mudança também do mercado, né, do comportamento das pessoas e assim por diante. Então, muita gente nem sabe diferenciar o macramê de outras técnicas, por exemplo, como o tricô ou como o crochê. Às vezes porque você se interessa por esse assunto, pelo artesanato, então se você já fez macramê, se esse é o seu caso, e às vezes você segue pessoas que também fazem macramê, e aí você acha que tá todo mundo fazendo, mas isso não é real. É só porque a sua atenção tá voltada para isso. Quer ver um exemplo só? É a mesma coisa quando você, não sei, compra uma blusa, ou então compra um carro de uma cor específica, e aí você começa a ver que todo mundo tem aquele carro daquela mesma cor específica e modelo. E, na verdade, não é que todo mundo tem, é que você passou a dar mais atenção para aquilo. E a mesma coisa acontece com o macramê. Quando a gente segue várias pessoas que fazem macramê, ou que a gente vê muita gente fazendo macramê, a gente acha que todo mundo sabe o que é macramê, ou que isso é só uma tendência, mas não. É porque a sua atenção está voltada a isso, mas tem muito, muito, muito o que crescer ainda. Ainda dentro desse mito, às vezes eu ouço, nossa, como o macramê tá saturado, nossa, o macramê é modinha. Gente, eu mesma, quando comecei o macramê há 5 anos atrás, o macramê já estava em alta, há pelo menos 2 anos, ou seja, 7 anos, né? Existe alguma tendência que dure, uma moda que dure 7 anos? Não, né? Eu desconheço, pelo menos. Às vezes você fica pensando, nossa, mas logo essa onda vai passar, nossa, mas o macramê é coisa de gente antiga, então é muito demodê. E quando você fica aí se questionando, né, e duvidando se é possível fazer ou não, se vai dar certo ou não, mais do que isso, né, quando você duvida de si mesmo, tem centenas de pessoas aproveitando esse artesanato para alcançar aquilo que se deseja, tá bom? Então é isso, quero te dizer que esses são os 3 principais mitos aí que eu ouvi, que eu ouço com muita frequência. Então eu quero saber de você, agora me conta, comenta aqui para mim nesse vídeo, faz um comentário, o que você ouviu sobre o macramê e achou que era verdade e depois descobriu que era um mito? Deixa para mim aí nos comentários, eu espero, depois eu leio e respondo cada um deles. Um grande beijo e até logo!